História do ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico, mais conhecido como aspirina, é um dos medicamentos mais amplamente utilizados e conhecidos no mundo. Sua história remonta a milhares de anos, desde o uso de plantas contendo salicilatos até sua síntese moderna. Aqui está um resumo da história do ácido acetilsalicílico. Origens antigas. Uso de salgueiro, willow bark, há mais de 2000 anos. Civilizações antigas, como os sumérios e os egípcios, usavam extratos da casca de salgueiro para aliviar dores e reduzir febres. Hipócrates, o pai da medicina, também recomendava a casca de salgueiro para tratar febre e dores no século V a.C. Salicilina. O princípio ativo da casca do salgueiro é a salicilina, um precursor natural do ácido salicílico, que é quimicamente relacionado ao ácido acetilsalicílico. Desenvolvimentos no século XIX. Isolamento de salicilatos. No início do século XIX, químicos começaram a isolar o ácido salicílico da casca de salgueiro e outras plantas, como a Spiraea ulmaria, flor de Meadowsweet. Química de Kolbe. Em 1853, o químico francês Charles Frédéric Gerard foi o primeiro a sintetizar o ácido acetilsalicílico, mas não reconheceu sua importância. Mais tarde, Hermann Kolbe, um químico alemão, desenvolveu métodos para a produção de ácido salicílico. Invenção da aspirina. Felix Hoffmann e Bayer. Em 1897, o químico alemão Felix Hoffmann, que trabalhava para a empresa Bayer, procurava um composto que fosse menos irritante para o estômago do que o ácido salicílico, que era eficaz, mas tinha efeitos colaterais desagradáveis. Ele conseguiu sintetizar uma forma mais estável de ácido acetilsalicílico. Nome e comercialização. Em 1899, a Bayer começou a comercializar o ácido acetilsalicílico sob o nome de aspirina. O nome vem de acetil e espirim, de Spiraea ulmaria, a planta de onde o ácido salicílico foi originalmente extraído. Aspirina como medicamento popular. Uso global. A aspirina rapidamente se tornou um medicamento de uso mundial para o alívio de dores, febres e inflamações. Durante a pandemia de gripe de 1918, foi amplamente utilizada, embora o uso excessivo tenha sido associado a alguns efeitos adversos graves. Controle de marca. Após a Primeira Guerra Mundial, a Bayer perdeu os direitos sobre a marca aspirina em vários países, incluindo os Estados Unidos, e o nome passou a ser usado genericamente para o ácido acetilsalicílico. Descobertas modernas. Prevenção de doenças cardiovasculares. Na segunda metade do século XX, pesquisas começaram a mostrar que a aspirina podia reduzir o risco de ataques cardíacos e derrames, devido ao seu efeito antiplaquetário inibindo a formação de coágulos. Outros usos. Além de seu uso como analgésico e antipirético, a aspirina é utilizada em baixas doses para a prevenção de eventos cardiovasculares e também foi estudada para a prevenção de certos tipos de câncer. Reconhecimento científico. Prêmio Nobel. Em 1982, John Vane, um dos pesquisadores que ajudou a elucidar o mecanismo de ação da aspirina, inibição das prostaglandinas, recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Desafios e controvérsias. Efeitos colaterais. Embora amplamente usada, a aspirina pode causar efeitos colaterais, como sangramentos gastrointestinais, especialmente em doses altas ou uso prolongado. Orientação médica. Hoje, seu uso para a prevenção de doenças cardiovasculares é recomendado com cautela, e geralmente em doses baixas, sob orientação médica.
Conclusão: o ácido acetilsalicílico é um dos medicamentos mais antigos e mais estudados na história da medicina moderna. Sua descoberta e desenvolvimento tiveram um impacto profundo na prática médica, e ele continua sendo um medicamento essencial, tanto como analgésico quanto como agente preventivo em cardiologia. Se estiver gostando do conteúdo, já deixe seu like, compartilhe e ative o sininho aí do lado. O ácido acetilsalicílico, conhecido popularmente como aspirina, é um medicamento com uma história rica e multifacetada, que ilustra a evolução da medicina desde os remédios naturais até a farmacologia moderna. A seguir, aprofundo um pouco mais sobre alguns aspectos importantes dessa história. Origem e uso ancestral. Uso medicinal de plantas. O uso de plantas para tratar doenças é tão antigo quanto a própria humanidade. A casca do salgueiro e outras plantas ricas em salicilatos foram utilizadas por culturas antigas para aliviar dor e inflamação. Hipócrates, por exemplo, recomendava o uso da casca de salgueiro para tratar febre e dores no parto. Esta prática foi transmitida através dos séculos, sendo redescoberta e aprimorada por várias civilizações. Desenvolvimentos químicos. Isolamento do ácido salicílico. No século XIX, os cientistas começaram a isolar o ácido salicílico, a partir do qual o ácido acetilsalicílico seria eventualmente sintetizado. Johann Andreas Buchner, um farmacêutico alemão, isolou a salicilina da casca de salgueiro em 1828, enquanto o químico italiano Raffaele Piria conseguiu converter salicilina em ácido salicílico puro em 1838. Problemas com o ácido salicílico. Apesar de eficaz, o ácido salicílico tinha efeitos colaterais, como irritação gástrica severa, o que limitava seu uso. Isso levou à busca por uma alternativa mais segura. A Revolução de Hoffmann e a Bayer. Felix Hoffmann, trabalhando para a Bayer, Hoffmann, motivado pela necessidade de ajudar seu pai, que sofria de dores crônicas, descobriu uma maneira de acetilar o ácido salicílico, criando o ácido acetilsalicílico. Esta forma era menos irritante para o estômago, preservando os benefícios terapêuticos do composto. Comercialização e patente. A Bayer patenteou a fórmula e lançou o produto em 1899 sob o nome de aspirina, inicialmente como um pó, e mais tarde em comprimidos. O sucesso foi imediato, e a aspirina rapidamente se tornou um dos medicamentos mais vendidos no mundo. Expansão global. A marca aspirina da Bayer tornou-se tão conhecida que o nome passou a ser usado genericamente para o ácido acetilsalicílico em muitas partes do mundo. No entanto, após a Primeira Guerra Mundial, a Bayer perdeu os direitos exclusivos da marca em vários países, incluindo os EUA, como parte das reparações de guerra. Pesquisa e mecanismo de ação. Descoberta do mecanismo de ação. Foi somente na década de 1970 que os cientistas descobriram como a aspirina funciona. John Vane, um farmacologista britânico, mostrou que a aspirina inibe a enzima ciclooxigenase, COX, o que reduz a produção de prostaglandinas, substâncias que mediam inflamação, dor e febre. Esta descoberta rendeu a Vane o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1982. Inibição de plaquetas. Além de seus efeitos anti-inflamatórios, a aspirina também inibe a agregação plaquetária, o que diminui a formação de coágulos sanguíneos. Isso levou ao uso da aspirina em doses baixas para a prevenção de infartos e derrames. Impacto na saúde pública. Cardiologia. O uso de aspirina para a prevenção de doenças cardiovasculares foi uma verdadeira revolução.
Estudos mostraram que a aspirina em baixas doses pode reduzir significativamente o risco de um segundo ataque cardíaco e tem sido usada na profilaxia de eventos cardiovasculares em pacientes de alto risco. Prevenção de câncer. Pesquisas recentes sugerem que o uso regular de aspirina pode ter um papel na prevenção de certos tipos de câncer, especialmente o câncer coloretal. No entanto, o uso prolongado deve ser cuidadosamente avaliado devido ao risco de sangramentos. Controvérsias e cuidados. Riscos de sangramento. O uso prolongado de aspirina, mesmo em baixas doses, pode aumentar o risco de sangramentos, especialmente no trato gastrointestinal. Por isso, seu uso preventivo deve ser sempre supervisionado por um médico, que avaliará o balanço entre os benefícios e os riscos. Síndrome de Rey. A aspirina é contraindicada para crianças e adolescentes com febre, devido ao risco de uma condição rara, mas potencialmente fatal, conhecida como Síndrome de Rey. Legado e futuro. Aspirina hoje, o ácido acetilsalicílico continua sendo um dos medicamentos mais prescritos e vendidos globalmente. Ele não só representa uma conquista histórica na medicina, como também continua sendo relevante para o tratamento e prevenção de várias condições. Pesquisas contínuas. A ciência continua a investigar novos usos para a aspirina, como sua potencial eficácia no tratamento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, e sua aplicação em estratégias de prevenção de doenças crônicas. Conclusão. A história do ácido acetilsalicílico é um exemplo notável de como a medicina evoluiu ao longo dos séculos. Desde suas raízes em remédios naturais até se tornar um dos medicamentos mais estudados e utilizados no mundo, a aspirina simboliza a convergência entre tradição e ciência. Seu impacto na saúde global é inquestionável, e sua relevância permanece firme, tanto na prática médica quanto na pesquisa científica. Se gostou do conteúdo, clica em seguir, compartilhe e ative o sininho aí do lado. Beijos e até a próxima. Belcom Produção.